a gente quer contar um pouquinho da nossa história porque a gente não é curioso. A gente quer explicar para vocês que a gente, desde criança, a gente teve convivências. A gente era praticamente um cigano, né? Que é da terra de São Roque. A gente vivia mudando de casa em casa. E, por coincidência, as casas que a gente ia era assombrada. Então, a gente vivemos várias fases de assombração em várias casas diferentes. Tanto eu como meu irmão. Tinha casa que era eu, tinha casa que era meu irmão, que vivia a experiência sobrenatural. Até lugares que a gente trabalhamos. Teve um lugar até que eu trabalhei numa casa noturna, que inclusive minha família, já praticamente quase todo mundo já trabalhou nessa casa. É de lá? É de lá? São Roque. São Roque. Que ela abriu do lado, praticamente no mesmo quarteirão do cemitério. Sim. De São Roque. Daí ela abriu essa casa noturna e esse casarão era muito antigo. Aí eu comecei a conviver, assim, no dia a dia, ele começou a trabalhar normal lá, não sei o quê. Mas no dia de semana, a dona já começou a deixar a chave na minha mão. Falou, ó, fecha às 3 da manhã, que era um bar, né? Fecha às 3 da manhã, que é o mínimo que tem que fechar. Aí eu fechava às 3 da manhã, beleza. Mas daí eu comecei a sentir coisas diferentes, vultos. Comecei a sentir vultos. E toda terça-feira, quarta e quinta, eu comecei a ver Quando eu fechava o portão 2h30 da manhã, eu fechava um pouquinho mais cedo, 2h30 da manhã, eu fechava o portão principal. Aí eu voltava lá, fechava o caixa, guardava num lugar secreto lá o dinheiro do caixa, tudo. Aí quando eu olhava no espelho, o portão principal, o cara já estava do lado de dentro. Ele saía, ele entrava na casa assim, eu já via ele dentro da casa, né? E vinha em direção ao... Tinha um espelho, né, no bar assim. Ele vinha em direção do bar assim e passava na porta. E quando eu ia avisar o cara, cadê o cara? Aí no primeiro, segundo dia... Aí tinha dia que ele ia do lado da piscina. Ele ia no outro lado, assim, e a casa tinha vários... Tipo, vidrão, né? Que você via o cara andar assim, né? É louco. Aí eu fiquei bem, assim, encanado, né? Daí eu... Não era ninguém querendo tomar uma, não. Era um fantasma. Eu imaginava esse daí. Você tinha bebido? Você tinha bebido? Não. Porque às vezes rola umas pira, meu. Eu, quando eu bebo, eu vejo uns bagulho. Mano, muito louco. Vodka. Tem que ver o que você tá tomando, né? Vodka. Tem que ver o que ele tá tomando. Nossa. Mas e aí, você viu lá... A pessoa nítida, mas sabe aquelas pessoas dos anos 60, 50, bem com pullover antigo, bem antigão mesmo, assim, sabe? E lembrando que essa experiência eu tive junto com ele. Ele tá contando uma história que a gente nunca contou, a gente sempre teve vontade de contar pro pessoal, né? Como começou, né? E ele quando, só interrompendo ele, quando ele chegava em casa, ele chegava meio que branco, né? Chegava meio que branco, eu olhava pra cara dele, assim. Porque é um negócio novo que eu tava sentindo, assim, sabe? Ver um negócio assim. Aí eu ia atrás da pessoa, cadê a pessoa? E foi a primeira vez? Não. Mas a primeira vez de ver uma pessoa nítida perto de mim. Assim, passando do meu lado. Pessoa eu vejo todo dia, nítida. Não, é do outro plano lá, né? Mas vamos recapitular, porque é o seguinte, inclusive tá assistindo lá no espeto do Doca. Né? Estão ao vivo lá no Espeto do Doca. Espeto do Doca. Um abraço, Marcelão. Um abraço, pessoal do Espeto do Doca. E você tá contando uma história que se passava num bar. Isso. Lá em São Roque. Em São Roque, num então bar. Tem bar assombrado mesmo. Tem bar assombrado. Tem. E aí, você fechava o caixa, ia lá guardar o dinheiro, quando você voltava, o cara tava lá. Tava passando lá, entrando no bar lá. Uma vez, quando eu senti mesmo que era espírito mesmo, quando ele entrou dentro do salão, aí eu vi ele sumindo no meio que era tipo uma casa antiga, gigante, mas tinha vários cômodos. Aí ele se perdeu no meio dos cômodos, eu fui acendendo as luzes e fui atrás dele. Cadê o cara? Tava tudo trancado a casa. Não achei o cara. Aí eu chegava estranho em casa, não falei nada pra ninguém, daí eu comentei um dia pra você, né? Você comentou, mas eu já sabia mais ou menos o que era. Eu já sentia o que era, entendeu? Daí peguei um dia, ele falou assim, ó, vamos fechar a casa junto comigo lá, né? Aí eu fui lá, né? Aí fechamos a casa, deixamos o bar, né? Saiu todos os clientes, né? Aí ele começou a repor a geladeira. Inclusive tinha um taco de beisebol lá e eu ficava ele me deu na mão um taco de beisebol e eu fiquei lá, né, esperando, né? Mas ele não tinha
contado o que tava acontecendo lá. É, eu só chamei Entendeu? ele pra ir lá. Falou, vai lá Falei, fechar comigo. Ajuda eu fechar lá que tá tendo... Olha que tem legal, alguém- né? Olha como ele é Colocou legal, no né? toba do seu irmão. Que legal, né, velho? Pega o taco de beisebol aí. pega Eles têm aqui, um ó. taco de beisebol aqui, Ô, galera. ô, meu irmão, eu preciso de uma ajuda lá pra fechar a porta, mas o que tá acontecendo? Nada, meu. Às vezes vem uns espíritos. Não é esse, ó. né? Não Esse é daí já é esse, do não, The não Walking é Dead, esse. né? Esse daí é que a gente Sim, usa sim. na... Esse Aí- aqui no canal. The Walking Dead, Aí o que esse acontece? Aí cheguei lá, eu tava ajudando ele a repor a geladeira. Teve um barulho aí, não teve? Alguém teve um barulho? Sempre acontece. E aí, tava Você repondo a viu? Você geladeira, viu? colocando Não. cerveja. Aí E aí? eu repondo eu ajudando ele repondo. Daqui a pouco eu sinto alguém passar no vitrô lá do lado de fora. Daí eu olhei pra ele assim, mas só que quem teve essa experiência, como é que fala, materialização de um espírito, nosso clima Muda. muda. Ele traz um O clima. que é? Fica gelado? O que fica? Não sei te explicar, uma sensação nova. Mas é uma sensação que É. você sabe que não é. Desconhecida, seria Desconhecida. Isso. Mas você sabe que não é desse mundo mesmo. É. Já se fala, nossa, que sensação. Você fica parado, cara. Você fica parado sem reação. Eu tava com o taco de beisebol na mão e olhando aquele cara passar, eu só consegui gritar pra ele, tá fechado. E não consegui me mexer. Eu olhei pro meu irmão e falei, ô, o que é isso? Tem um cara aqui dentro. Mas eu já tava sentindo que não tava legal o ambiente, ele tava muito estranho. Peguei, abri a porta, fui do lado da piscina desse bar aí. Aí eu olhei assim, quando o cara virou, ele sumiu. Eu falei, putz, esse cara sumiu. O cara sumiu, eu procurei nas portas lá, abri a porta, a piscina é tampada, né? Por causa dos clientes lá, pra não cair na piscina, né? E sumiu esse cara. Cara, e a sensação, aquela sensação que eu acho que, meu, quem estiver assistindo aí, pelo menos Alguém já 50% já passou a sensação que é aquela. Você tá de boa e você tá, tipo, tem alguém. Tem alguém aqui. Observando. Aí é onde você fala, eu não vou olhar, eu vou apertar o passo, eu não vou, mas tem alguém aqui. Essa é a sensação. Tem alguma coisa a ver com Também. E é que nem aquele... você tá no verão e sente o inverno perto de você, entendeu? Tipo, você sente aquela presença de Gelado, frio. né? Tipo, Gelado. tá calor, 40 graus. Imagine 40 graus, você sente aquela sensação de frio perto de você ou passando perto de você, entendeu? Não é dos pressão indícios. baixa, nada a ver. Não. E também aquela sensação de se sentir cheiro de rosa, cheiro de vela, cheiro de charuto. Você fala, mas não tem ninguém fumando aqui, charuto? Cara, cheiro de pinheiro, mano, me traz uma sensação muito ruim, cara. Cheiro de mesmo? pinheiro, cara.